E aí, pessoal? E agora para conversar sobre um jogador que é tratado como pérola na base do Grêmio, mas em uma posição que, curiosamente, o Grêmio não tem nenhuma tradição em revelar. E é sobre isso que eu queria falar. Porque quando não se tem a tradição e o Grêmio de fato tem dificuldade com essa posição, vocês vão saber qual é raro e é bom poder falar, conversar sobre um jogador desse tamanho, desse porte e que apresenta cada vez mais encantamento quando o assunto é novos talentos dentro do processo de formação do Grêmio. Vocês vão saber quem é a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Qual é a posição que o Grêmio não revela? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é, zagueiro. O Grêmio não revela zagueiro. Não é que o Grêmio não revele zagueiro. O Grêmio tem o Baidec, que foi campeão do mundo. O Grêmio tem o Scheid. O Grêmio tem depois o Léo, que está brilhando lá no Cruzeiro, que foi das categorias de base do Grêmio. Mas, curiosamente, nos seus grandes times, o Grêmio não tem zagueiro formado aqui, salvo esse episódio do Baidec. Naturalmente, eu estou falando aí dos últimos 30, 40 anos. Por quê? As duas zagas, as principais zagas do Grêmio nos últimos anos, Adilson e Rivarola, não são formados na base. Agora, mais recentemente, a grande dupla, uma das melhores da história, Jeromel e Kahneman, também não formados na estrutura de categoria de base do Grêmio. Não é exatamente uma posição onde o Grêmio revela jogadores. O Grêmio tem muita história em revelar atacantes, o Grêmio tem história em revelar volantes, mas curiosamente zagueiro não tem. E isso, quando a gente começa a discutir, é legal que a gente venha aqui e possa falar sobre isso. Por quê? Porque se a gente lembrar os maiores zagueiros da história, salvo lá um pouco mais antigo, quando a gente fala de Ayrton Ferreira da Silva, a gente vai falar de De Leon, não é daqui, a gente vai falar de Jeromel, a gente vai falar de grandes nomes que não são formados aqui. Só que agora tem um ali mesmo, e esse um joga demais. E quando a gente vai falar no joga demais, a gente vai ver o seguinte, pô, calma aí, César, como assim? Como é que é essa história? Exatamente. Rua. Rua com R. Rua com R. E olha que história interessante. Esse menino, inclusive, teve pelo Internacional e foi dispensado. Mas no Grêmio, nos 2 últimos anos, ele voou. Ele é um zagueiro de pé direito, preferencialmente joga pelo pé direito. Não tem 21 anos, ainda faz 21 agora em junho. O jogador inclusive tem um irmão gêmeo, o Ramon, que também passou pelo Grêmio e hoje já está também tomando seu rumo em outros lugares, mas Juan começou a ganhar muita projeção. Um zagueiro rápido, de velocidade para marcar, de muito bola aérea defensiva, muito bom no 1 contra 1, muito bom no 1 contra 1, boa técnica, gosta de sair jogando, como eu disse, prefere jogar, como ele é preferencialmente pé direito, ele prefere jogar pelo lado direito da defesa, é um zagueiro alto. Só que, curiosamente, essa velocidade, essa altura não mexeu com a parte, sobretudo com a parte de técnica e de velocidade. E hoje em dia, zagueiro tem que ter velocidade. Não dá mais. Recuperação é tudo que se tem. E ele tem essa característica de velocidade de marcação. Só que a principal característica dele, dentro da leitura das pessoas que conhecem categoria de base, e mais do que isso, que conhecem a história do Grêmio, revela o seguinte, César... E sempre me disseram isso, todos dizem isso. Xerife. Não gosta de perder. Gosta de... E é jogador que fala o tempo todo. É xerifão. Se a gente pudesse botar um carimbo nele, colocaria xerife. E aí começa todo o encantamento. Por quê? Porque para jogar no Grêmio zagueiro, tem que ter esse perfil. Tem que ter esse perfil. Tem que ser jogador que se incomoda com a derrota. Tem que ser jogador que reclama quando erra. Tem que ser jogador que entra no vestiário brabo quando a coisa não dá certo. E esse é Rua. Juan. Juan. Anotem. É um zagueiro que tem todas as ferramentas para fardar no Grêmio. E o Grêmio precisa. Lembrando que o Grêmio tem Jeromel e Kahneman. E depois o Grêmio tem Braz e Paulo Miranda, 2 zagueiros que são também acima de 30 anos. Depois tem Rodrigues e Juan, que está no profissional. E que, para muitos, quando começar a jogar, não sai mais. Essa avaliação é que me parece muito legal. Por quê?
principalmente porque de 2017 para cá, que é quando ele está no Grêmio, sobretudo nos 2 últimos anos, 19 e uma parte desse 2020, ele evoluiu muito. Nós já vimos ele, inclusive, jogando no profissional, mas muito, evoluiu muito. E esse processo de crescimento é que deixa a ideia de que nós estamos falando de um jogador que vai brilhar com a camisa do Grêmio. Então, anotem. Tem zagueiro, finalmente, um zagueiro vindo da base do Grêmio. E o nome dele é Juan César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Vamos lá, eu vou fazer um vídeo sobre o Bobson, que também merece isso. Mas agora fiquem e deliciem-se com o Juan. Procurem saber mais, ele vai brilhar com a tricolor.